Irmãos, irmãs, bom dia, boa tarde ou boa noite. Como é bom nós podemos nos encontrar novamente por online. Seria tão bem a gente ver um ao outro e dizer, como vai você? Mas, afinal de contas, a tecnologia ela é muito favorecida para nós e nós somos favorecidos por ela. Irmãos, e esse domingo a mensagem, ela é um texto que para mim acompanhou já desde a infância. É um texto da história do povo de Israel, mas é um texto que também ele nos mostra a bondade e o amor de Deus, mas também, sobretudo, a paciência de Deus com o seu povo, e ao mesmo tempo desse amor, bondade e paciência, ele também coloca a sua promessa para o povo. Eu quero colocar assim também para vocês e para nós juntos, é a promessa de Deus também para a nossa época, no nosso dia a dia, em podermos ver como a presença de Deus está em nosso meio. Irmãos, o texto de hoje está em Jeremias, capítulo 29, versículo 1 até o versículo 14. Eu já usei esse texto não como pregação, mas como exemplo. Na igreja, numa pregação, como um exemplo do povo de Deus e como um exemplo como Deus se faz presente na vida do seu povo e nessa presença de Deus também na nossa vida do dia a dia de hoje. Eu fico muito grato que eu posso lembrar como Deus fala através desse texto aos nossos corações. De Jeremias capítulo 29, de 1 ao 14. E eu passo a ler esse texto para nós. A carta de Jeremias aos cativos da Babilônia. Um pequeno parênteses. Nessa semana, um olhar para o alto, nós falamos sobre a questão de Esdras, capítulo 4, e aonde eles estavam reconstruindo o templo. Esse texto de agora é uma carta que Jeremias está mandando para o povo cativo na Babilônia. E vejam bem, isso são 70 anos antes. E quarta-feira, na nossa mensagem de um olhar para o alto, nós temos esse momento que Jeremias escreve uma carta dando ânimo para esse povo que estava no cativeiro. Mas o que eles iriam fazer nesse cativeiro e para eles se sentirem animados? E aí são essas as palavras da carta que Jeremias, o profeta, enviou de Jerusalém ao resto dos anciões do cativeiro, como também aos sacerdotes, aos profetas e a todos do povo que Nabucodonosor havia deportado de Jerusalém para a Babilônia. Depois que saíram de Jerusalém, o rei Jeconias, a rainha mãe, os oficiais, os príncipes de Judá e Jerusalém e os carpinteiros e ferreiros. A carta foi mandada por intermédio de Elasa, filho de Safã, e de Gemanias, filho de Euquias, os quais Zedequias, rei de Judá, tinha enviado à Babilônia a Nabucodonosor, rei da Babilônia, e dizia: assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que eu deportei de Jerusalém para a Babilônia. E aqui, irmãos, eu quero parar um momento. Essa colocação desses reis, desses profetas, desses sacerdotes, desses carpinteiros, ferreiros, eram pessoas da elite de Jerusalém, do povo de Judá. E estes foram todos deportados para a Babilônia, a fim de que a Babilônia tivesse pessoas capacitadas para desenvolver a capital da Babilônia como um centro de poder da época.
E quanto mais pessoas importantes cativas tinha no reinado da Babilônia para Nabucodonosor, reis de outras nações, profetas e tudo aquilo, tanto mais prestígio e poder ele tinha. Mas aqui agora Deus tinha uma preocupação com o seu povo que estava no exílio. Deus não queria que esse povo ficasse desanimado ou ficasse um povo estressado, um povo que não tivesse esperança. E Deus manda Jeremias escrever uma carta para que esses anciões, como diz o versículo 1, o resto dos anciões em Babilônia, porque o cativeiro da Babilônia foi também uma sentença de morte para muitos idosos. E nós sabemos que os idosos são pessoas importantes em nosso meio porque eles são os conselheiros, eles são os homens e as mulheres de experiência de vida que sempre repassam para nós boas lições. Assim eu quero colocar de uma forma bem especial aos nossos idosos da igreja, seu Siegfried, Dona Marlene e as demais pessoas mais idosas em nosso meio. Como elas são importantes para nós nas experiências de vida que eles viveram e nos repassam. E aí agora vem essa carta para estes que Jeremias escreve aos exilados. Um consolo, uma ênfase, e ele diz assim: edificai casas e habitai nelas. Plantai pomares e comei o seu fruto. Tomai esposas e gerai filhos e filhas. Tomai esposas para vossos filhos e dai vossas filhas a maridos, para que tenham filhos e filhas, multiplicai-vos aí e não vos diminuís. Irmãos, olhem a ênfase que Deus dá para as famílias. Como é bom viver em família juntos. Como a gente é bom viver que a gente possa encontrar com os filhos e estar juntos. E aqui Deus está colocando para Jeremias: diga para esses anciões que os seus filhos tenham famílias, que eles não vivem apenas solitários, mas que vivam em famílias, a união. E a família nós sabemos que é a base de toda a sociedade. A primeira sociedade no mundo que começou foi com a família. E aqui Deus coloca: multiplicai-vos e não diminuir o número de povos. Porque esse é o povo que eu escolhi, é um povo que eu abençoei através de Abraão. Eu te abençoarei e se tu uma bênção. E através de quem veio a bênção, Isaac, seu único filho, com Sara. E aí continua: procurai a paz da cidade para onde vos desterei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Eu paro um momento aqui de novo. Irmãos, nós estamos praticamente saturados com a propaganda política eleitoral. Estamos desanimados até de votar, porque a gente sempre nunca pensa mais que está acertando. Mas não esqueçamos, irmãos, nós somos usados por Deus para colocar nossas autoridades. E as autoridades estão lá para preservar a paz. Irmãos, nós todos sabemos o problema da Coreia do Norte. É um homem controverso, um homem dúbio, mas olha o que este homem está fazendo, pela lei dura que ele está fazendo. Ele está promovendo a paz do seu próprio país. Nós não conseguimos entender como um homem tão sanguinário, tão perseguidor, tão ditador, mas ele manteve a paz. E aqui Deus diz bem claro: orai por aqueles que estão comandando, orai pela cidade ao Senhor onde você está, porque na sua paz vós tereis paz. Então, irmãos, vejam como é bom saber essa carta
aquela preocupação de Deus. Meu povo, onde você está desterrado, como prisioneiro, como agora exilado, aonde você está, promova a paz. Ore para mim, peça por mim que eu dê paz e eu vou responder. E é isso que Deus está dizendo. Não desanime. Nós não podemos desanimar nesta era de política. Devemos lembrar que Deus está atrás de tudo isso, está nos usando para completar o seu plano, mesmo nesta época de tanta dificuldade. Creiamos nesse Deus que responde a nossa oração. Oremos pela paz em nosso país, pela paz do nosso município, pela paz do nosso estado. E aí Deus continua, porque assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: não vos enganem os vossos profetas que estão no meio de vós, nem os vossos adivinhos, nem deis ouvidos aos vossos sonhadores, que sempre sonham segundo o vosso desejo. Irmãos, quantas vezes nós ouvimos mensagens usando a Bíblia para satisfazer o desejo do pregador, ou satisfazer a ideologia de uma denominação. E não é isso que Deus está querendo. Deus está querendo colocar aqui para nós bem claro que nós devemos ouvir a voz do Senhor. Ou em outras palavras, irmãos, a diferença de Deus para o povo de Israel não era por ser um Deus único. Era porque esse Deus era Senhor. Os deuses dos pagãos não eram senhores. Eles eram ídolos, ou homens transformados em ídolos. Mas Deus era o Deus que ouvia, respondia, dirigia, e era um Deus que era Senhor. Irmão e irmã, esse é o meu Deus. E eu sei que é o teu Deus, que é o Senhor. E aí continua, ele diz assim: não deem ouvidos para falsas profecias. Irmãos, aprendamos a selecionar o que nós vamos estar ouvindo dia a dia no nosso WhatsApp, no Face, no YouTube. Tem tanto besteirão, tem tanto achismo. Em outras palavras aqui, exatamente o versículo 8 diz assim: não deem ouvidos a essas mensagens que são apenas ideológicas. Deus está dizendo: ouçam a minha voz, estejam comigo, porque eu vou estar com vocês. E o meu estar com vocês, na época do exílio, é paz. Na nossa época hoje de pandemia, de dificuldades políticas, dificuldades financeiras, dificuldades de emprego, dificuldades de escola, todas elas, e eu coloco assim, dificuldades de igreja, está o Senhor da paz. E Ele é que nos promove essa paz através de nós. Porque falsamente profetizam. Eles, em meu nome, eu não os enviei, diz o Senhor. Irmão e irmã, paremos um pouco e vamos pensar quantas vezes nós já fomos enganados por pessoas que dizem: ah, Deus me falou. Quem é esse Deus que fala fora da sua palavra? Irmão, meu Deus não fala fora da palavra. Ele fala dentro da palavra, através da sua palavra. E a sua palavra que me dá certeza da sua presença, e a sua palavra que dá certeza da vitória que estamos neste mundo. Eis que eu estou convosco até a consumação dos séculos. Irmãos, é este Deus que diz bem claro: eu não envio falsos profetas, eu não envio falsos missionários, eu não envio falsos pastores, eu não formo falsas igrejas, eu não formo
placa de igreja que prega a sua filosofia, a sua política, o seu querer, o seu exaltar. Ele forma aonde a palavra dele fala. O versículo 10, irmãos. Assim diz o Senhor, logo que se cumprirem para a Babilônia 70 anos, atentarei para vós outros e cumprirei para convosco a minha boa palavra, tornando a trazer-vos para este lugar. Irmãos, Deus dá um tempo determinado, 70 anos. Para nós, Ele também dá um tempo determinado de lutas, de dificuldades, mas nesse tempo determinado, nós sempre somos novamente animados a persistir, animados a resistir os maus tempos, porque nós sabemos que aonde nós queremos chegar, Deus já está. E esse Deus estar lá onde nós queremos chegar é exatamente o que ele está dizendo aqui para o povo cativo na Babilônia. Vocês estão 70 anos na Babilônia. Quando passarem 70 anos, vocês vão voltar e eu estou lá em Jerusalém com vocês. Lembram, quinta-feira, antes desse povo todo voltar, ele se preocupou com seu povo, com seus profetas Ageu e Zacarias, a voltar para reconstruir a casa de Deus, o templo, onde eles podiam estar reunidos para louvar, adorar e engrandecer a Deus. Irmãos, é isso que Deus está prometendo para o seu povo. Lembrem que eu estou presente, lembrem que eu estou com vocês e lembrem que vocês vão voltar para Jerusalém e eu tenho preparado lugar para vocês. E o versículo 11. Eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensando de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, olha uma vez essa palavra no final desse versículo. Ao fim que desejais. O nosso coração, irmãos, ele está cheio de desejos. Como é difícil passar nas lojas e não pensar, eu gostaria de comprar isso para mim. O desejo de comprar. Mas a gente olhando, o nosso bolso está liso. Cartão de crédito está zerado. Cheque já está passando do seu limite. A conta bancária não tem nada. E a gente chacoalhar, não sai nada dos bolsos. Mas o desejo está lá. E Deus está dizendo isso. Eu vou fazer paz para vocês e não mal, para vos dar o fim que desejais. Sabe, aqui está junto esse conforto que Deus quer promover em nossa casa. Ter o que precisamos, reclinar a nossa cabeça numa cama gostosa, num sofá adequado, numa xícara gostosa de tomar um café, num fogão adequado para fazer a comida, panelas adequadas, para que tudo se torne mais prático. É isso que Deus está dizendo. Eu quero fazer o bem, eu não quero fazer o mal. Eu quero dar o desejo a vocês, ao que o coração de vocês pede, irmãos. Não para sermos egoístas, mas para nos sentirmos bem. E esse sentir bem é bênção de Deus. E o versículo 12, então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Parece que aqui tem um jogo de palavras. Deus primeiro quer satisfazer o nosso coração, os nossos desejos, para que depois nós usamos tempo de invocar o Senhor, passar a orar a Deus, e aí Deus vai nos ouvir. Sabe, lá no fundo, isso quer dizer, um coração agradecido está aprendendo a orar a Deus. Um coração agradecido está sendo ouvido por Deus. Isso, irmãos, representa para nós a presença de Deus.
Você sente no dia a dia a presença de Deus? Você pode acordar de manhã cedo e dizer, hoje é um dia que eu vou estar caminhando com Deus, porque quando chegar a noite, Deus já preparou a noite para nós, porque Ele respondeu nossas orações, que a gente pede, Senhor, abençoe-nos esse dia, guarda-nos esse dia, e que nós possamos caminhar esse dia no trabalho com vida e saúde. Nós temos o hábito, a minha esposa e eu, em estarmos orando todos os dias que Deus nos guarde, Deus esteja conosco, nos protegendo, a nós, a nossa família, a igreja, aos nossos adoentados em nosso meio, a igreja do Canela, aos nossos amigos que nós lembramos com gratidão. Irmãos, é isso que representa para nós também, que o apóstolo Paulo fala, intercessão, orai por nós. É aqui que Deus diz para o seu povo cativo, através de Jeremias, pela sua carta, eu vou ouvir vocês. Orem pela cidade onde vocês moram. Estejam presentes com esse Deus que vai ouvir vocês. E aí, para nós finalizarmos, irmãos, o versículo 14. Serei achado de vós. Esse início eu quero parar um pouco, irmãos. Sereis achado de vós. Parece que no português tem alguma coisa errada. Deveria ser dito assim, serei achado por vocês. Aqui não. Aqui inverte essa frase no seu valor. Aqui entra exatamente o que a gente estuda no seminário. Alta e baixa crítica, que envolve a teologia e a filosofia. Serei achado de vós. Em outras palavras, nós achamos o melhor da nossa vida, que é o quê? O Senhor. Sereis achados de vós. Aquilo que a nossa alma, a nossa vida procura, deseja, almeja, nós vamos encontrar no Senhor. Então, é um achado. Em outras palavras, encontramos um tesouro que estava escondido, que a gente gostaria de achar, e de repente a gente achou. Tem uma antiga história que sempre me fascinou da minha avó. Antigamente, agulhas de costura e de cirzir roupa não era tão comum. A agulha de costurar manualmente e de cirzir roupa era um tesouro da casa. E o dedal, para ajudar a costurar e cirzir, era uma parte desse tesouro, para não furar o dedo que você empurrava a agulha, porque o tecido era duro. Não é como hoje um tecido de algodão, de jersey ou de seda. Ele é um tecido duro. Era chamado tecido sal com cinza. Sal com cinza, depois que está seco, é duro. Assim era a roupa antigamente. E ali a minha avó colocou, ela foi para o paiol do milho para dar uma ordem para suas filhas de como debulhar o milho para os pequenos marrecos. E ela perdeu a agulha de cirzir e costurar a mão na palha de milho. E a minha avó relata a grande alegria de ter achado a agulha no meio do milho. Porque o soalho do milho, ele tinha frestas grandes. E podia ter caído numa fresta e não teriam achado mais no meio de barro, debaixo do paiol. É assim que Deus diz. É um achado, é um tesouro. É o que mais você precisa no momento. Era a agulha de costurar e cirzir roupa dos filhos. É o achado, o Senhor, que é o nosso Deus, que está lá já onde nós queremos chegar e o que nós queremos fazer. E continuando para terminar, e farei mudar a vossa sorte,
congregar-vos-ei de todas as nações, de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar donde vos mandei para o exílio. Aqui tem uma profecia no meio. Lá no Apocalipse, em Daniel, em Tessalonicenses, Mateus 24, Deus diz que ele vai arrebanhar todo o seu povo onde estiver. Irmãos, não tem um país no mundo que não tenha um judeu. Em todos os países do mundo, tem uma pessoa do povo de Deus espalhado. E todos eles Deus vai buscar de volta. É uma profecia. É uma profecia. Ele espalhou o seu povo, mas com um propósito final. Para que os estrangeiros, os pagãos, os gentios, encontrassem o achado, o Senhor Deus verdadeiro. Dá para entender essa palavra do Senhor? Como ela é forte, como ela é real e precisa para nós, irmãos, que nós podemos dizer, Deus espalhou, mas Ele vai ajuntar. E esse ajuntar é real. Tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos mandei para o exílio. Deus promete e Ele cumpre. O nosso Deus é um Deus que promete e que cumpre. Não é um que promete e não cumpre. Ele não é homem para não cumprir. Ele é Deus para cumprir o que Ele promete. Então, ele fala isso aqui como uma profecia para Jeremias. E diz para Jeremias, Jeremias, aqueles idosos, os anciões que vão morrer lá na Babilônia, eles podem morrer com a fé, com a paz do Senhor, que os seus descendentes vão voltar para a terra de onde eles saíram, para a terra prometida, a terra da bênção. Irmãos, eu sempre vejo assim, a casa onde a minha esposa e eu moramos e criamos nossos filhos, é uma terra prometida. Eu fico tão feliz em poder olhar a horta. Ela é bem rústica, não é como aquela toda sofisticada, mas a alegria de poder olhar a horta, olhar os orquidários, olhar as leguminosas, o jardim, as flores, as árvores plantadas num terreno tão pequeno, mas tem tanta diversidade. Mas saber que tudo isto é uma bênção de Deus. É uma bênção que Deus colocou no meu coração, como diz o versículo 5 até o versículo 8. Edificai casas, plantai, vivei em família, tenham família, seus filhos tenham família. Irmãos, é isso que Deus estava colocando para esses idosos também na Babilônia. Moram em paz lá, mas tenham certeza que a descendência de vocês eu vou trazer de volta aqueles que estão vivos. E isso, irmãos, é uma promessa de Deus. Eu creio nessa promessa de Deus. Você crê nela? Que Deus já está lá onde você quer ir? Que Deus já está satisfazendo os teus desejos de coração? Que Ele já satisfez e vai satisfazer o que estará diante de ti? E que você busque isso pela fé? Pedi, dá-se-vos-á. Buscai e acharei. Batei e abrir-se-vos-á. Irmãos, esse é o Deus que nós temos que aprender a servir. E temos que aprender a amar. Temos que aprender a adorar. E temos que aprender a louvá-lo. Aprender a ouvir a sua palavra. Irmãos, que esta palavra de Jeremias possa ser uma palavra que produza em nós frutos para a nossa nova semana, para a primeira semana de novembro, para caminhando o final do ano, terminando o final do ano eclesiástico. Todo o nosso programa informativo já está elaborado e vocês têm ele no online. E vocês vão perceber
quantas coisas novas Deus nos coloca, porque nós vivemos a fé nesse Deus vivo. Irmãos, que possamos aprender desta carta de Jeremias aos exilados. O Senhor não faz de mal para dar o fim que desejamos, mas sim a paz e o melhor. Que o meu Deus, o nosso Deus, esteja nos abençoando, irmãos, para essa nova semana. Curvemos nossas cabeças em oração. Pai Celestial, sou-te grato de todo o coração pela semana que passou. Pela esperança que nós podemos ter em Ti e que ela não é em vão. Que Tu cumpres o que Tu dizes e já estás lá onde queremos chegar e já tens as pessoas certas com as quais que nós vamos nos encontrar, porque Tu já preparaste os encontros de todas as pessoas. Obrigado pela vida de Jeremias. Sabemos que ele muito sofreu na mão desse povo que se chama Teu povo, mas é um homem que semeou a esperança através da Tua palavra e a esperança da Tua presença na vida daquela época do povo, como também na nossa época. O Deus de Jeremias, o Deus do tempo da Babilônia, é o nosso Deus de hoje. É um Deus que nos abençoa, um Deus que nos dá paz. Eu quero te pedir, Deus, por esse momento. Aceite a nossa gratidão pela Tua palavra que fala aos nossos corações. Aceite a nossa gratidão por nossas famílias. Aceite a nossa gratidão que nos tens preservado em vida e saúde até aqui. E aos que não têm saúde, Tu tens dado guarda e bênçãos para poderem estar junto conosco. E quero te agradecer que podemos ter uma igreja que vive o Teu Evangelho e busca viver o Teu Evangelho, e uma igreja que se realiza, se concretiza, se edifica na localidade do Canela, Senhor. Obrigado por cada pessoa que é membro e faz parte desse corpo, e cada pessoa que ouve essa mensagem por online, que também desta forma faz parte deste corpo da igreja no Canela. Obrigado por esse momento, Senhor. E agora quero te pedir, Senhor, abençoe-nos nessa nova semana. Dê-nos forças para vivermos e olharmos de forma grata e alegre a Ti, que Tu nos vais guardar também nesta pandemia, nesta época de política e nesta época de incertezas governamentais, Senhor. Quero te pedir que Tu possas estar junto com a nossa nova governadora que assumiu, a Daniela Hart, Senhor. Esteja com essa governadora que tem uma grande responsabilidade, que é mãe de família e que governa um estado tão promissor, mas também com tantas controvérsias. Abençoe essa governadora. E assim, ó Pai, eu quero te pedir que Tu nos abençoes, nos guardes e faças resplandecer o Teu rosto sobre nós, agora e para sempre, e nos dês a Tua paz, e lâmpada para os nossos pés, seja a Tua palavra e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus. Amém.